Bom, boa tarde pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui à história do Neuromancer. Vamos ver como que o pessoal aqui está se saindo. Peço antes que dê um like e se inscrevam no canal. Isso me ajuda bastante. Bom, vamos dar prosseguimento. Aí, Case, meu camarada. Ele levantou a cabeça e os olhos encontraram olhos cinzentos e moldurados com tinta preta. Ela vestia um macacão orbital francês e novos tênis brancos. Estava te procurando, cara. Ela se sentou à sua frente e colocou os cotovelos na mesa. As mangas do zip suit azul haviam sido arrancadas nos ombros. Ele automaticamente verificou os braços dela em busca de sinais de dermas ou de agulhas. Quer cigarro? Ela tirou um maço amassado de Elwenhuan com filtro de um bolso no tornozelo e lhe ofereceu um. Ele aceitou e deixou que ela o acendesse com um tubo de plástico vermelho. Você tá dormindo bem, Case? Tá com uma cara de cansado. O sotaque dela indicava que vinha do sul do Sproul, perto do Atlanta. A pele, abaixo dos olhos, era pálida e de aspecto doentio. Mas a carne ainda era firme e macia. Ela tinha 20 anos. Novas linhas de dor estavam começando a ficar permanentemente marcadas nos cantos de sua boca. Os cabelos pretos estavam puxados para trás, presos por uma faixa de seda impressa. A padronagem podia representar microcircuitos ou um mapa da cidade. Não sou lembrar de tomar minhas pílulas, ele disse, quando uma onda tangível de saudade o atingiu. Desejo ou solidão cavalgando na frequência de onda da afetamina. Ele se lembrou do cheiro da pele dela, na escuridão superaquecida de um caixão perto do porto, os dedos entrelaçados na nuca. Toda a carne, ele pensou, é tudo que ela quer. Ei, disse ela, estreitando os olhos. Ele quer te ver com um buraco na cara. Ela acendeu seu próprio cigarro. Quem disse isso, Hetz? Você falou com Hetz? Não, Mona. O novo gato dela é um dos garotos do Reig. Eu não devo o suficiente a ele para isso. E se ele me apagar? Vai ficar sem a grana? Deu de ombros. Tem gente demais devendo para ele agora. Casey. Talvez ele faça de você o exemplo. É sério. Melhor se cuidar. Claro. E você, linda? Tem onde dormir? Dormir? Ela balançou a cabeça. Claro, Casey. Ela estremeceu, se curvando sobre o tampo da mesa. O seu rosto tinha uma película de suor. Aqui, ele disse. Meteu a mão no bolso da jaqueta, retirando uma nota amassada de 50. Ele alisou automaticamente, debaixo da mesa, dobrou-a em 4 e passou para ela. Você precisa disso, meu amor. É, melhor dar para o Egg. Agora, havia uma coisa nos olhos cinzentos dela que ele não conseguia ler. Uma coisa que nunca virá ali antes. Estou devendo muito mais do que isso pro Egg. Pega, eu tenho mais para chegar. Mentiu. Enquanto via seu Neo-Yen desaparecer num bolso com um zíper. Arruma teu dinheiro, Casey. E ache o Reig rapidinho. A gente se vê por aí, linda. Ele disse, levantando-se. Claro, 1 milímetro de branco parecia embaixo de cada uma de suas pupilas. Sampaco. Te cuida, cara. Ele concordou, doido para sair dali. Olhou para trás quando a porta de plástico se fechou atrás dele e viu os olhos dela refletidos numa gaiola de neon vermelho. Noite de sexta, na Ninsei.
Ele pensou por barracas de yakitori e salões de massagem. Uma franquia de cafeteria chamada Beautiful Girl. O trovejar eletrônico de um fliperama. Saiu do caminho para deixar um sarariman de terno escuro passar, exibindo o logo da Mitsubishi Genetic, tatuado nas costas da mão direita. Seria autêntico? Se for real, pensou, o cara está com problemas. Se não for, bem feito para ele. Os empregados da AMG, acima de um certo nível, recebiam implantes com microprocessadores avançados que monitoravam os níveis de mutagênios na corrente sanguínea. Um equipamento desses faria com que você fosse despachado a Night City, despachado direto para dentro de uma clínica clandestina. O Saririman era japonês, mas a galera de Nisei era um gaijin. Grupos de marinheiros vindos do porto, turistas tensos e solitários, caçando prazeres que nenhum guia de viagem listava. Pessoal pesado do Sprawl, exibindo exércitos e implantes, e uma dezena de espécies diferentes de marginais, todos ocupando a rua numa intrincada dança de desejo e comércio. Havia incontáveis teorias explicando por que Shiba City tolerava o enclave de Nisei. Mas Case tendia a crer na ideia de que a Yakuza poderia estar preservando o local como uma espécie de parque histórico. Uma lembrança de origens humildes. Mas ele também via um certo sentido na ideia de que as tecnologias em ascensão exigiam zonas fora da lei. Que Night City não estava ali para seus habitantes, mas como um playground deliberadamente supervisionado de tecnologia. Será que Linda tinha razão? Ele se perguntou olhando para as luzes. Será que Eiji mandaria matá-lo para fazer dele um exemplo? Não fazia muito sentido, mas Eiji lidava basicamente com itens biológicos proscritos. E diziam que era preciso ser louco para fazer isso. Mas Linda disse que Eiji o queria morto. O primeiro insight de Casey na dinâmica da variação de rua era que nem o comprador nem o vendedor precisavam dele de verdade. O negócio no intermediário é se tornar um mal necessário. O nicho dúbio que Casey havia escavado para si mesmo na ecologia criminosa de Night City havia sido construído à base de mentiras e escorado aos poucos com traições todas as noites. Agora, sentindo que suas paredes estavam começando a desmoronar, ele sentia a chegada de uma estranha euforia. Na semana anterior, havia atrasado a transferência de um extrato glandular sintético, vendendo no varejo com uma margem de lucro maior do que o normal. Ele sabia que Eiji não havia gostado disso. Eiji era seu principal fornecedor. 9 anos em Shiba e um dos poucos negociantes gaijin que conseguiria forjar laços com o estabelecimento criminoso rigidamente estratificado além das fronteiras de Night City. Materiais genéticos e hormônios entravam em conta-gotas na Nisei ao longo de uma intricada escada composta de cortinas e fachadas. De algum modo, ele havia conseguido traçar alguma coisa um dia, e hoje gozava de conexões sólidas em uma dezena de cidades. Quando deu por si, Casey estava olhando fixamente a vitrine de uma loja. O lugar vendia objetos pequenos e brilhantes para marinheiros. Relógios, canivetes de mola, isqueiros, videocassetes de bolso, decks de Sim Steam, correntes Mankiri,
com pesos e shurikens. Os shurikens sempre fascinavam Casey. Estrelas de aço com pontas afiadas como facas. Algumas eram cromadas, outras pretas, outras ainda tratadas como a superfície de arco-íris, como óleo sobre água. Mas as estrelas de cromo é como chamava sua atenção. Elas estavam dispostas sobre um fundo de ultracamuça, escarlate com fios quase invisíveis de linha de pesca de nylon, e seus centros com estampas de dragões ou símbolos de yin-yang. Eles capturavam o neon da rua e o distorciam. E ocorreu a Casey que essas eram as estrelas sob as quais ele viajava. Seu destino traçado numa constelação de cromo barato. Julie, ele disse para suas estrelas: hora de ver o velho Julie. Ele sabe. Julius Deane tinha 135 anos de idade. Seu metabolismo era constantemente alterado por uma fortuna semanal em soros e hormônios. Sua primeira linha de defesa contra o envelhecimento era uma peregrinação anual a Tóquio, onde cirurgiões genéticos resetavam o código de seu DNA, um procedimento que não era disponível em Shiba. Então, voava para Hong Kong e comprava os ternos e camisas da moda naquele ano. Assexuado e de uma paciência inumana. Parecia extrair sua satisfação básica numa dedicação a formas esotéricas de adoração e alfaiates. Casey nunca o vira vestir o mesmo terno 2 vezes, embora seu vestuário parecesse consistir inteiramente de reconstruções meticulosas de roupas do século anterior. Ele afetava o uso de óculos com armação de ouro delicada como teia de aranha e lentes feitas a partir de placas finas de quartzo. Sintético cor-de-rosa e bisotadas como os espelhos de uma casa de bonecas vitoriana. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês, quem estiver assistindo. E fiquem com Deus. E tenham uma ótima semana e um ótimo dia. Porque sempre há dias de batalhas por aí. Até quando você lê um livro. Bom, muito obrigado. E até a próxima. Bye, bye.